acessarem as suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 16. Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Vamos ler então do verso 11 até o verso 16. É um trecho curto, mas bem conhecido. E nós vamos então refletir sobre o tema Revivendo a Esperança. Pela manhã, quem esteve aqui ouviu dizer que eu, de sexta para sábado, tive um sonho. De sexta para sábado, Fabrício, eu sonhei que, de repente, eu estava numa igreja muito grande, muito bem organizada, e eu fui, então, cobrir um colega pastor. No sonho, eu tive essa sensação de que eu iria pregar no aniversário dessa igreja, mas eu não era o pastor preletor. Eu era o pastor que ia tampar uma falha, né? É como se o pastor que foi convidado não pôde ir, e eu fui chamado às pressas para pregar no lugar dele. E eu me vi nesse lugar com meu terno de paletó, né? A caráter, com a minha Bíblia na mão. E nessa igreja que eu não conhecia ninguém, uma igreja grande, parecia assim, Igreja da Graça, Igreja Sião, Sinai, essas igrejas grandes. E eu estava na recepção e gente passando. Eu acho que é essa a sensação que tem quando alguém vem aqui na nossa igreja também, né? As pessoas passando, agitadas, indo para a cantina, e eu ali pensando, meu Deus do céu, eu vou pregar no aniversário dessa igreja. Eu não sei nem o nome da igreja, nem o nome do pastor dessa igreja, muito menos qual é o tema, como é que eu vou abrir a Bíblia? Esse é o pavor de todo pregador, né? De não ter a mensagem que vem do alto. E não demorou muito, veio se fosse assim, a pessoa que estava coordenando ali o evento e disse, o senhor é o pastor Marcos? Eu disse, sou. E ela disse, o senhor vai pregar daqui a pouquinho. E eu aproveitei a deixa e disse, olha, eu quero algumas informações. Primeiro eu quero saber qual é o nome da igreja, qual é o nome do pastor e qual é o tema. Ela sorriu para mim e ela disse, o tema é Não Abandone a Esperança. E aí eu acordei, sem saber qual é o nome da igreja, qual é o nome do pastor. E desde manhã estou tentando saber, mas não sei. Então Deus me deu esse sonho. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que é de Deus? Será que eu comi demais? Será que eu tô com. Sabe? Que a gente não sabe, né? Tem gente que sonha e diz, foi Deus que falou comigo em sonho. Eu não tenho certeza, não. Mas pelo sim, pelo não, abri a palavra do Senhor e comecei então a procurar esses textos. E nós achamos então pela manhã a passagem do profeta Elias, que foi um grande homem usado por Deus a chamar a atenção, a fazer com que o povo então voltasse aos caminhos do Senhor. E nós lemos ali a passagem do primeiro livro de Reis, capítulo 16 e também do 17, onde Elias então foi chamado como profeta para chamar a atenção do rei Acabe. E através do profeta Elias, Acabe então Elias deu a sentença a Acabe dizendo que por 3 anos não choveria. E no desenrolar dessa história nós vimos que depois de 3 anos ele se apresenta novamente ao rei e ele então convoca, ele faz um desafio àqueles 450 profetas de Baal e ele convoca todo esse povo aí no Monte Carmelo e ali então ele faz o desafio, monta um holocausto, ele sacrifica um animal, um bezerro, e coloca aqui o outro para ele. Um bezerro para os 450 profetas de Baal e um para ele. E o desafio foi: se Baal é o Deus verdadeiro, então Baal vai mandar fogo lá de cima e vai consumir o holocausto. Se o meu Deus, o Deus que eu sirvo, for o Deus verdadeiro, ele vai mandar fogo e vai consumir isso aqui. Então, de manhã nós vimos que esse desafio foi posto por Elias e os 450 profetas de Baal clamaram, choraram, oraram de manhã das 9 até o meio-dia e depois continuaram tentando até as 3 da tarde. Elias, grande homem de Deus, usado por Deus, disse: agora é minha vez. Ele ora a Deus e rapidamente o fogo consumiu aquele holocausto, confirmando então, e o povo, quando vê aquela manifestação tão poderosa da parte de Deus, o povo diz: Deus é o Deus verdadeiro. Deus é o Deus realmente que merece ser ali adorado. Não demora muito, o rei Acabe então acaba contando para Jezabel, a sua mulher, e Jezabel então, não gostando dessa atitude de Elias, diz: olha, eu vou matar Elias, eu vou fazer com ele o que ele fez com os profetas.
Veja, de manhã nós analisamos essa questão de como nós somos frágeis diante das circunstâncias da vida. Elias, o grande profeta que desafiou o rei e que a espada matou 450 homens, fazendo então a justiça de Deus. E alguns dias depois, Jezabel então dá a notícia para manda avisar ele: eu vou matar você igual você matou os meus profetas. E ele fica com medo de Jezabel. E ele corre, e ele se esconde numa caverna, né? Antes de chegar nessa caverna, nós vimos que ele então ora dizendo: Senhor, eu quero morrer. Não dá mais, eu estou cansado. O povo insiste em abandonar o Senhor. Eu sou o único profeta que adora o Senhor. De manhã nós analisamos essa dificuldade que nós temos. Às vezes nós servimos ao Senhor e nós oramos e nós clamamos e às vezes a gente não vê arrependimento por parte da nossa família, a gente não vê arrependimento. Quem sabe isso acontece muito com os pastores, né, com a liderança. Você trabalha muito, você se dedica na vida de uma pessoa para que essa pessoa mude de vida e essa pessoa não muda de vida. Aqui, esse homem com medo de morrer, dizendo para ele mesmo: não vale a pena. Essa mulher já mandou matar tantos profetas e eu estou aqui. O povo até reconhece que Deus é o Deus, mas eles não se arrependem, eles não mudam. E ele então, dizem alguns especialistas, que ele entrou em estado de depressão. Elias entrou num estado depressivo. Não que ele estava com a doença, a depressão. Mas todos nós, vez por outra, desanimamos. Todos nós, às vezes, falamos: poxa vida, será que segunda-feira vale a pena levantar? Tem dia que você pensa duas vezes antes de sair de casa. Será que vale a pena mesmo? Mas você tem que encarar o dia. E ali o anjo do Senhor acorda ele, dá o alimento. O próprio Deus diz: olha, levante, vá para o alto do monte Horebe, eu vou passar por ali. E ali ele viu o poder de Deus. Primeiro um grande vento que esmigalhou as rochas, depois um grande terremoto que abalou as estruturas, e depois um grande fogo que consumiu tudo à sua volta. Ou seja, em todas essas manifestações para mostrar que Deus estava presente. Mas o texto diz que Deus falou com ele numa brisa bem suave. E ele então entendeu, e Deus dizendo: olha, você está fazendo o que aqui? O teu lugar não é aqui. Volte, vai trabalhar. E ele foi restaurado. Ele ali teve o seu, vamos dizer assim, o seu ânimo restaurado, e ele vai cumprir o resto da missão que Deus deu. Então, pela manhã nós tivemos essa reflexão, dizendo que todos nós, humanos, seres humanos, vez por outra, vamos entrar nesse estado assim de esmorecimento. Às vezes nós nos sentimos tão sobrecarregados, né? Isso acontece com as mães, com os pais, com a liderança, com os pastores. Não tem nenhum pastor, nenhum, a não ser que começou ontem o ministério e tem só 2 dias de ministério, mas quem já tem assim, que nem eu, 10 anos, começa a pesar. Puxa, você está carregando, parece que todo mundo nas costas, parece que as pessoas não estão ouvindo. De domingo a domingo você está pregando, e as pessoas. Tem dia que eu digo: Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não é possível, não vejo mudanças. E aí Deus fala comigo: mas não é você que vai mudar, sou eu que vou mudar no meu tempo. Continua fazendo tão somente o que eu mandei você fazer. Prega a palavra. Em outras palavras, fique quieto, trabalhe. O resto é comigo. Eu, sim, senhor. Mas todos nós estamos sujeitos a esse desânimo. Pela manhã, então, nós aprendemos que nós não devemos abandonar a esperança. Agora à noite, eu quero continuar falando do tema esperança, mas eu quero falar sobre reviver a esperança. Todos acharam Lucas capítulo 7? Lucas capítulo 7, do verso 11 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho do único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e aos que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se.
E o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essa notícia sobre Jesus espalhou-se por por toda a Judéia e as regiões circunvizinhas. Amém, irmãos? Então a gente lá vai analisar esse texto sobre o tema revivendo, e agora vocês entendem por que a palavra é revivendo a esperança. Porque essa mulher, essa viúva que morava nessa pequena cidadezinha. Bom, vamos fazer o contexto. Aqui no capítulo 7, começa a história dizendo que Jesus estava se deslocando e entrando em Cafarnaum, e ali estava um servo, um centurião doente, quase à morte. Capítulo 7, verso 1. E ali então, esse centurião busca o Senhor e diz: o meu servo está para morrer. E Jesus então se dispôs ir curar. E ele diz: olha, pode deixar que esse jovem não vai morrer. O Senhor então disse: vamos lá. E ele disse: não, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Dê uma ordem, apenas uma ordem, e o meu servo ficar curado. Então ali Jesus fez um milagre à distância, porque aquele centurião, embora fosse romano, aquele homem então buscava a Jesus porque conhecia a fama de Jesus. Então o capítulo 7 já começa com um grande milagre. Por isso que no verso 11, quando nós começamos a nossa perícope, o nosso corte, por isso que diz assim: logo depois. Bom, logo depois do quê? Logo depois do acontecido com o servo aqui do capítulo 7, aquele centurião. Então, logo depois que ele curou aquele servo, Jesus então foi a uma cidadezinha. Naim é uma cidade perto de Cafarnaum. Cafarnaum está no norte de Israel, está na região da Galileia, ali no mar da Galileia. Cafarnaum está aqui, e Naum está a alguns quilômetros, muito próximo realmente, logo depois de Magdala, a cidade de Maria Madalena, está muito próximo ali. E Jesus, então, depois que fez esse milagre, na verdade ele nem precisou ir na casa do centurião, ele deu uma ordem, e ele então vai a essa cidade com os seus discípulos. Quantos discípulos? Bom, a gente quando fala discípulos, estamos fazendo a conta de 12, fora os demais que acompanhavam. O texto diz que foram com os seus discípulos e uma grande multidão. Eu gosto sempre de destacar que quando o texto bíblico diz multidão é uma coisa, e grande multidão é muito mais do que apenas uma multidão. Jesus, de fato, arrastava muita gente e eles chegaram nessa pequena cidade. E eu fico tentando imaginar em que situações ou combos que eles chegaram naquela cidade. Muita gente andando, não tinha carro, irmãos, eles foram a pé mesmo. Ali devia dar uns 4 ou 6 quilômetros de distância e o povo andando. O povo já estava contente porque viu Jesus fazendo um milagre, ali. Então, quando eles estavam deslocando, eu acho que era um deslocamento festivo. Muita gente ali cantando, né? Se Jorge estivesse lá, com certeza estaria com... Como é o nome do instrumento? A meia-lua, eu quero dizer pandeiro, mas não é. Eu tenho certeza que se Jorge estivesse lá, Jorge estava com meia-lua, Big estava tocando violão. Era uma festa, afinal de contas, Jesus estava ali e eles sabiam que onde Jesus estava tinha cura, tinha milagre, tinha comida, ninguém ia passar fome nem tristeza. E eles entram então naquela cidade. Diz o verso 12: ao aproximar-se da porta da cidade, e nós temos que lembrar que as cidades daquele período eram todas cidades muradas, né? Havia ali uma espécie de muro, uma barreira da cidade para a parte de fora. À medida que eles iam se aproximando, entrando, aquela grande multidão, uma cidadezinha pequenininha, nem estava acostumado, né? Com tanta gente assim entrando. Não devia ser uma cidade que recebia turista, não tinha nada como Jerusalém, por exemplo, que vai muitas caravanas, gente de outro. Não, era uma cidadezinha pequenininha. E veio aquele monte de gente cantando, sorrindo, gritando, conversando. Diz o verso 12: ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e também uma grande multidão daquela cidade estava com ela, possivelmente a cidade toda. O que nós estamos vendo aqui é uma cena antagônica, porque de um lado vinha uma grande multidão tocando pandeiro, tocando meia-lua, fazendo festa, rindo,
e uma outra multidão se encontraram na saída da cidade, uma chorando. Uma multidão estava inconformada. Essa viúva de Naim, que a gente não sabe o nome de ninguém aqui, nem da viúva, nem do filho, nem ninguém. Mas eu acredito que devia ser alguém muito conhecida, muito querida, porque afinal de contas você só sabe que uma pessoa é querida no enterro, né? Quando o enterro dá bastante gente, aí você fala, poxa, isso aconteceu comigo recentemente. Chegando no campo missionário, tem uma rua apertada. Eu saí da BA, quando entrei na via de acesso, eu vi um cortejo, né? Muitos carros, muita moto, um ônibus saindo ali do povoado de Curralinho. Eu disse, poxa, é um enterro muito grande, é um funeral muito grande, é alguém muito importante. Como o Curralinho não tem prefeito, digo, não, deve ser um fazendeiro, alguém muito, muito, muito importante. E de fato era alguém muito conhecido, uma senhora de 90 e poucos anos, a matriarca daquela comunidade, muito querida por aquela comunidade. E eu tive a infelicidade, por assim dizer, eu não sabia de quem era o funeral, eu encostei no mercadinho e perguntei para o rapaz do mercadinho. Vem cá, eu estava vindo chegando aqui na cidadezinha e vi um cortejo muito grande. Quem é que faleceu aqui? Deve ser alguém muito importante. O rapaz olha para mim e diz: é minha avó. E eu não sei onde enfiar a cara, né? Graças a Deus que eu fui cortês e disse: olha, alguém muito importante para mim, muito querida mesmo. Minha avó, 90 e poucos anos, cuidou de todo mundo aqui. A maioria desses homens, pais de família que estão aqui, ela foi a parteira de todos eles, uma pessoa muito querida. Eu disse: olha, que Deus abençoe a família. Eu me senti constrangido, né? Porque fui pedir informação no mercado e é a avó do rapaz do mercado. Mas enfim, é essa situação que acontece aqui, aquela multidão chegando e uma outra multidão saindo. Então essa viúva estava sendo acompanhada. Bom, se o termo diz que ela é viúva, significa que ela não tem marido. Uma mulher, quando perde o marido, ela vai se apoiar no filho, tá? Uma mulher naquele período de Jesus, ali na Judéia, em Israel, aliás, até hoje acontece isso. Ela fica desamparada, ela não tem proteção, ninguém respeita. Então ela tinha esse filho, provavelmente um maior de idade, um jovem. E esse jovem que era o provedor da casa, que era o homem da casa, e que ela então estava viúva, mas tinha em quem se apoiar. Acontece que algo aconteceu com esse rapaz, e esse rapaz morreu. Filho único de uma viúva e uma grande multidão estava com ela. Verso 13: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Duas turmas, uma alegre e uma triste. Duas turmas. Uma alegre, porque estava com Jesus, e a outra triste, porque tinha perdido então o seu único filho. Qual era a esperança dessa mulher? Nenhuma. Ela estava sepultando, inclusive, a sua esperança. A única esperança que ela tinha. A esperança de alguém proteger, ela ia ficando mais velha, ou seja, era esse filho, o homem que ia trabalhar, que ia honrar, que ia sustentar, que ia protegê-la, e agora esse único filho está morto. Ela estava enterrando ali a sua esperança. Isso também acontece conosco nos nossos dias. Às vezes nós depositamos a nossa esperança em coisas, em projetos, em pessoas. Há tantas famílias praticamente sendo diluídas. Por quê? Porque não tem Jesus como base estrutural daquela família. Quando o marido então trai a esposa trai o marido, ou quando um morre, o outro lado desmorona, o mundo dela acaba. Por que que acaba? Porque a esperança era aquela pessoa. Ou quando a pessoa, quem sabe, trabalha muitos anos numa empresa, ganhando um bom salário, com uma boa estrutura, e de repente essa empresa fale ou então demite. Você vê muitas pessoas entrando em status de depressão, tá? Sai, até ganhou ali, quem sabe, um acerto muito bom, mas ela não sabe o que fazer. Isso aconteceu, de uma certa medida, comigo, quando eu fiquei 4 anos no Exército, e durante 4 anos eu pensei como militar e vivi como militar, respirei como militar. E quando eu saio, eu não sou mais uma autoridade militar. Quando eu saio, eu sou um Zé Ninguém. Eu sou um civil. E aí, quando eu saio do portão para fora, já sem a farda, ninguém mais me obedecia. Lá dentro eu mandava, lá dentro eu comandava, eu era um graduado. E aqui fora eu era como qualquer um. E pior, não podia nem voltar mais para dentro, porque uma vez que saiu já não. Você
é cortado o cordão umbilical de maneira muito brusca. Hoje, talvez, o exército e também as polícias trabalham o psicológico do soldado, do militar, preparando, olha, o ano que vem você vai embora, né? Vai fazendo um cursinho preparatório para alguma coisa, para você sair na... Mas eu simplesmente, no outro dia, às 5 da manhã, acordei. E eu dei um salto da cama procurando a minha farda. Mas eu não tinha mais que ir para o quartel. Quando dava mais ou menos assim 11h40, os meus ouvidos parece que eu ouvia o toque de corneta. Quando dava 5 da tarde, dá o toque de final de expediente. Eu ouvia. E eu sentia falta daquilo. Por quê? Porque eu estava acostumado com aquilo. Essa viúva estava enterrando a sua única esperança. Sabe o que ia acontecer com ela depois do funeral? Eu sempre digo que a pior parte não é o funeral, é voltar para casa. Ah, voltar para casa dói muito. Só quem já passou é que sabe. Você deixa lá, porque até então, no dito popular, a ficha não caiu, né? Tem gente que durante o funeral a pessoa tá firme ali, todo mundo está acabando de chorar e a pessoa, às vezes o viúvo ou a viúva ou até mesmo os filhos estão ali firme, recebendo os cumprimentos, servindo, ajudando. O corpo tá ali, a pessoa ainda não assimilou. Algumas pessoas conseguem assimilar quando a tampa fecha. Muita gente desaba. Eu vejo gente desabar. A tampa fechou, então ela entende que é o fim daquela conexão. E algumas pessoas só vão ter esse, vamos dizer assim, esse choque de realidade quando chega em casa. Quando vai dormir, não sente a pessoa do lado. Tem gente que continua colocando um prato de comida no lugar certo. Tem viúvas e viúvos, homens e mulheres, que o guarda-roupa fica lá intacto por meses. E é importante que fique mesmo. O ser humano precisa vivenciar esse luto, né? E tem que ser natural, né? Então, se é para chorar, chore. Mas algumas pessoas não conseguem. Essa mulher já estava chorando do começo. Porque Jesus teve compaixão dela e disse: não chore. Ela tinha consciência. Ela estava carregando aquele caixão, falando: pronto, esses homens, essas pessoas estão carregando a minha esperança. Nós nos decepcionamos com pessoas, nós nos decepcionamos, nós perdemos emprego, nós perdemos, quem sabe, aquilo que para nós é a nossa segurança. O que tem sido a sua esperança? O que mantém você? Diz, olha, eu estou tranquilo, talvez você tenha uma casa, talvez você tenha aí um bom salário, até mesmo uma aposentadoria, e você diz, não, estou tranquilo, eu estou resolvido a minha vida. Saiba que da noite para o dia tudo pode mudar. A começar do governo, né? Hoje, quem é aposentado tem que ficar fazendo prova de vida. Se você está, de repente, pelo SUS ou... Enfim, tudo pode mudar. E, de repente, você pode perder aquilo que, para você, é uma firmeza, é uma esperança. Como você faz para reviver a sua esperança? Para essa mulher, era caso perdido. Fim de linha. Acabou o jogo. Por quê? Porque a gente mesmo declara que depois da morte acabou, não é isso? É. Mas para Jesus não é assim. E Jesus entra com aquela turma e se depara com aquela viúva. Como é que ele sabia que era a mãe? Porque provavelmente é o que estava mais chorando ou as pessoas mais rodeando. E Jesus aqui quebra o protocolo. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chora. Depois, aproximou-se e tocou no caixão. Está aí uma coisa que judeu não podia fazer. Tocar na esquife, tocar no cadáver. Não podia fazer. Por quê? Porque ele se tornaria impuro. Ele teria que fazer todo um processo de ritual, de banhos, de orações, se apresentar ao sacerdote, porque ele tocou num cadáver. Mas Jesus não está sujeito à religião, né? Jesus quebra o protocolo. E Jesus ali toca naquele caixão, ele toca e diz: jovem, eu te ordeno, eu te digo, levanta-te. E aquele jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus entregou a mãe dele. E o verso 16 é muito, muito impactante. Todos ficaram cheios de temor. Se você está lá, vamos ser honestos, e o defunto levanta, você fica lá rindo, né? Imagine a situação, você está lá chorando. E aquele rapaz levanta e começa a conversar com Jesus. Quem é que fica no velório desse, gente? Quem é que fica?
Todos ficaram cheios de temor, mas louvaram a Deus e disseram: um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Interveio. Guarde isso no seu coração. Deus pode intervir na sua dor, Deus pode intervir no seu problema e Deus pode intervir, inclusive, naquilo que você já julga impossível. Porque para a morte é impossível, sim, para nós. O que para nós é impossível, para Deus é completamente possível. Deus traz à existência aquilo que não existe, que dirá dar a vida. E Deus usa, e usou Jesus, e ele usou o profeta Elias, usou o profeta Eliseu, o próprio Jesus aqui, nós vamos ver daqui a pouquinho em João capítulo 20, ou capítulo 11, verso 24, em que ele ressuscita Lázaro. Lázaro também não estava morto? Já há 4 dias, Lázaro estava pior que esse jovem. Esse jovem morreu, não se sabe quanto tempo, e estava sendo feito o funeral, normalmente 6, no máximo 12 horas depois. Mas Lázaro tinha 4 dias. Ele já cheirava mal. O corpo dele já estava em decomposição. E Jesus disse: Lázaro, saia para fora. Todos ficaram cheios. Então, para Jesus não tem impossível. Queria perguntar para vocês, e eu quero inclusive pedir oração da igreja para com a minha família. Eu estou com um problema na minha família lá em Curitiba que parece ser impossível. Então, o que estou pregando para vocês aqui não é de alguém que prega apenas... Não, eu também vivo essa situação. Situações que eu hoje recebi mais uma ligação da minha cidade natal, de Curitiba, e eu comecei a ficar assim, meu Deus, só o Senhor mesmo. A situação que a minha família está vivendo com uma pessoa da minha família é assim, irreversível. Só Deus pode intervir na situação dessa pessoa. Nem remédio, nem médicos, nada. Está completamente desenganado. Absolutamente impossível aos nossos olhos. E aí eu falei: poxa Deus, o Senhor me disse para mim não abandonar a esperança. E eu agora recebi essa ligação e estou entendendo perfeitamente por que é que o Senhor mandou fazer isso. E pior, à noite vou ter que encarar a igreja e vou ter que ensinar a eles a reviver a esperança. E eu estou vivendo também essa situação. Então, quando eu estou pregando para vocês, eu também estou pregando para mim. Essa é a nossa realidade. Ninguém está imune a passar ou a enfrentar uma situação que aos nossos olhos parece ser impossível. Impossível. Não tem o que os médicos, não tem o que nós podemos fazer, senão dizer: Senhor, intervenha conforme o Senhor quer. Isso aqui é uma outra questão muito interessante, irmãos, porque às vezes a gente quer ensinar Deus a ser Deus, né? Deus, faça isso, Deus, cure isso, Deus, faça isso. Vamos para lá. Ele é Deus. Eu recorro a Ele e digo: Senhor, o problema é esse. O Senhor pode todas as coisas. Traga a solução. E a solução que o Senhor me der, ou é levar, ou é tirar a vida, ou é dar a vida. Sendo tirando a vida ou dando a vida, o Senhor continua sendo Deus. E nós precisamos ser fortes para suportar isso. De modo que não é fácil o que eu estou pregando para vocês, porque é o que eu estou vivendo. Às vezes Deus nos permite passar por essas situações para a gente sentir. Então, o que eu estou pregando para vocês é o que eu preciso também reviver as minhas esperanças. A situação que eu estou vivendo é muito parecida com essa jovem, ou melhor, dessa viúva em relação a esse filho jovem. Só Deus. Então, a nossa oração, parafraseando, é: Senhor, toque no meu morto. Toque naquele meu parente. Toque, quem sabe, na esposa, no marido. Toque aonde tem que tocar. O Senhor tocou. O Senhor quebrou todos os protocolos. O Senhor pode fazer todas as coisas. Faça do jeito que o Senhor faz. Para alguns, como no capítulo 7, Jesus deu apenas a ordem. E o centurião diz: diga, dê a ordem, eu sou militar e as pessoas estão sob meu comando. E eu digo: viro para a direita, elas viram, viro para a esquerda, elas viram. Portanto, se o Senhor der a ordem, o meu funcionário vai ficar são. Jesus curou apenas dando a ordem à distância. Para alguns o Senhor disse: levante. Para outros o Senhor tocou. Para outros o Senhor cuspiu no chão, fez lama, colocou aqui. Para outros, para cada caso o Senhor intervém de um jeito.
Nosso Deus não está preso a protocolos, a formatos, e ele não está sujeito. Não é eu que vou dizer, Senhor, faça isso, isso e isso. O Senhor não precisa das nossas orientações. Nunca diga, Senhor, eu não aceito isso. Primeiro que quem é você na fila do pão para dizer eu não aceito? Antes diga, Senhor, meu problema é esse, ó. Não tem solução. Aqui não é uma questão de o senhor usar médicos ou o senhor usar pessoas. Não é uma questão disso mais. Já passou desse limite. Agora só o Senhor pode intervir. Eu estou vivendo isso. Talvez você também esteja vivendo isso. E eu estou pregando para vocês convicto que só Deus, e eu confio nesse Deus a quem eu sirvo, e ele vai fazer do jeito que ele quer, no tempo que ele quer. E não importa a minha angústia ou a minha dor. Ele sabe o que está fazendo. O resultado que ele me der é o resultado que eu vou glorificar o nome deles. E quando isso acontecer, vocês serão os primeiros a saber. É essa fé que nós precisamos. Essa mesma fé do centurião. Essa fé de dizer, Senhor, toma conta. Eu não posso fazer nada a não ser apresentar ao Senhor. Essa mulher estava chorando. Eu quero só pedir que vocês então abram suas Bíblias. Deixa marcado em Lucas. Vamos lá em João capítulo 20. Teve uma outra mulher que também estava chorando na sepultura. João capítulo 20, a partir do verso 10 e 11. E nós vamos ver que teve outra mulher também chorando num sepulcro. João 20, a partir do verso 10. Diz assim, João 20, a partir do 10. Os discípulos voltaram para casa. 11. Maria, essa Maria é Maria Madalena. Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro, chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados, aonde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Verso 15, e disse, mulher, por que está chorando? Veja que tanto os anjos perguntam por que está chorando, como Jesus pergunta por que está chorando. E aqui Jesus, na viúva de Naim, ele diz, não chore. Então, para mim, isso é reviver a minha esperança. É como se o Senhor estivesse falando para mim e para vocês nessa noite. Por que está chorando? Por que está desesperado? Por que você está triste? Não sou eu, o Deus Todo-Poderoso? Não sou eu aquele que pode mudar a sua realidade? Por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, Senhor, se o Senhor levou embora, diga aonde colocou o meu Senhor, e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando para ela, ela exclamou um termo em aramaico, dizendo, Rabone, que significa mestre. E Jesus diz, não me segure, pois ainda não voltei ao Pai. Vá aos meus irmãos e diga que eu estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena parecia que, embora chorando, mas ela tinha a esperança, né? Ela tinha ali a esperança, porque ela ouviu muitas vezes Jesus dizendo, é necessário que eu morra, é necessário, mas ao terceiro dia, e ela ficou ali chorando sim, desejando, e quando ela teve a confirmação, imagina a alegria dela, imagina a alegria dessa viúva de Naim, a vida dela, irmãos, assim como a morte veio e levou ali a esperança que ela tinha, assim Jesus entra e Jesus transforma da noite para o dia. Aquilo que está morto agora vive. É basicamente o que aconteceu conosco quando nós entregamos nossas vidas a Jesus. Nós estávamos mortos, mortos em delitos e pecados. E Jesus entrou na nossa vida e fez o que parecia impossível. Ressuscitou mortos. Todos nós aqui que entregamos nossas vidas a Jesus, estávamos mortos, mas agora estamos vivos espiritualmente e jamais morreremos. É o que Jesus disse
para a Marta e Maria. Aquele que está morto viverá. E aquele que morrer, ainda que morra, vai tornar a vida. Por quê? Porque eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Então nem a morte segurou Jesus. Mas eu volto a lembrar de que, assim como Elias, pela manhã nós vimos, entrou em depressão, disse que não valia mais a pena lutar, ele achou que era o único que estava ali lutando pelo Senhor. E o Senhor disse: não, levante-se, retome a sua esperança, até porque você não é o único. Eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram a Baal, não o beijaram. Você não está só. Tem você que me serve, mas tem mais de 7.000 que me servem. A essa viúva que achava que não tinha mais esperança, quando ela teve um encontro com Jesus, aqui é importante destacar, Jesus veio ao encontro dela. Quando a gente lê esse texto, de repente se pensa, poxa, que sorte, né? E lá crente tem sorte, irmãos? Né? Você acha que Jesus foi aleatoriamente para a cidade, vamos para Naim, e por acaso, no tempo certo? Porque se fosse em outra situação, Jesus podia estar ainda chegando e o sepultamento já era para outro lugar. Podia ter dar tanto errado, não, mas era um encontro que Jesus tinha. Ali, ó, na porta da cidade. Não tinha como as duas multidões passar. Uma teve que parar para a outra entrar. E Jesus viu, e viu o desespero, viu que aquela mulher estava sem esperança. Aquela mulher não tinha esperança. Mas Jesus, quando viu, teve compaixão. E o Senhor tem compaixão de nós. Mas nós não somos como aquela viúva de Naim. Nós conhecemos a esperança, nós temos esperança e nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que ainda que a morte venha, aquele que confia, aquele que crê, ainda que morto, viverá. Portanto, nós, irmãos, não somos pessoas que não têm esperança, mas como humanos, nós vamos chorar, nós vamos sentir. E quer saber? Tem que chorar mesmo. Tem que chorar mesmo. Tá com vontade de chorar? Desabe. Chore. Tem gente que costuma dizer: não, não chora, minha irmã. Eu digo: chore, minha irmã. É melhor chorar. O choro faz bem. O choro lubrifica aí os olhos, né? Até o pessoal da ótica que sabe dizer o que é isso. Limpa, lava a alma. É importante você, né? Principalmente no funeral, você vê muita gente chorando e a gente tem que deixar chorar mesmo, né? Aquele momento é um momento que a pessoa depois vai se recompor. Pior são aqueles que não choram. Pior são aqueles que guardam no coração. E aí começa a ter outros problemas, inclusive de coração, uma série de coisas, porque o corpo vai cobrar depois, né? Vai acabar tendo outras dificuldades. Então, essa mulher não tinha esperança, mas eu quero dizer a vocês que eu tenho esperança e eu confio no Deus verdadeiro e Ele pode intervir com o meu problema na minha família e pode intervir na sua família, porque o nosso Deus é o Deus que sabe de todas as coisas e Ele vem na hora certa, no tempo certo. Em nenhum momento Jesus chegou atrasado, até mesmo no funeral, ou melhor, no enterro de Lázaro. Muitos diziam: olha, já que ele amava tanto, por que não podia estar aqui? E o próprio Jesus explica: eu louvo a Deus por não estar ali. Porque se ele está, Lázaro não morre. Jesus vem no tempo certo, ele não chega atrasado. Talvez a dor que a gente esteja sentindo, ou a aflição que eu estou sentindo, é dizer: Senhor, venha logo, resolva logo. A gente é agoniado para isso, né? Alguns mais do que outros, eu mais do que ninguém. Quero resolver as coisas rápido, mas tem coisas que é no tempo de Deus. Então, essa noite, irmãos, eu quero dizer a vocês que eu vou orar e eu quero colocar minha cabeça no travesseiro e eu quero dormir feito uma pedra. Eu não vou ficar me torturando, eu não vou ficar. Até porque não adianta. Não é na mão do Senhor, não é Ele que vai resolver. Eu quero dormir essa noite igual um bebezinho. Não, igual um bebezinho, não, porque fica acordando em 2 horas. Eu quero dormir como uma pedra mesmo, deitar e acordar do mesmo lado que deitei. Por quê? Porque eu confio no Senhor. Seja o que vai acontecer. Essa semana, provavelmente, eu vou receber uma ligação. Não importa qual é o resultado que vem. Se é vida ou é morte, eu entendo que o Senhor está tomando conta e Ele sabe o que faz. É isso que o Senhor quer ver de nós, irmãos. É isso. É como esse militar que buscou
Ele diz: eu confio no Senhor, dê a ordem. E assim, o próprio Jesus disse, quando viu a fé daquele homem, ele diz assim, lá no verso 9: ao ouvir isso, admirou-se dele e voltando-se para a multidão que seguia e disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Será que o Senhor vai encontrar fé na gente? Será que você tem fé suficiente para reviver a sua esperança, ressuscitar a sua esperança? Ou você está esmorecendo, feito Elias de manhã? Ou você está com tantos problemas, ou o problema que você tem nem é tão grande, mas para os seus olhos, como você já está vivendo esse problema por muito tempo, a gente fica envolvido emocionalmente e a gente vai se fechando, parece que o problema vai se avolumando e as nuvens vão subindo e você não vê mais a luz, você não vê mais a solução. Por quê? Porque emocionalmente você não está mais conseguindo enxergar. Quem está de fora olha para o seu problema e diz: poxa, mas é tão fácil resolver. Mas para quem está envolvido, já não consegue ver. Tenha esperança. Clame pelo Senhor Jesus e Ele vai te alcançar. Ele vai encontrar você. Ele vai tocar na sua vida ou na vida de quem precisa ser tocado. E Ele vai então restituir. Basta que você tenha a esperança e a fé necessária para que Ele mude e intervenha a sua história. Você confia nele? Então nós vamos orar nesse momento. Eu vou apresentar a minha causa e vocês vão apresentar a de vocês. Todos nós vamos apresentar nossas causas. Todos nós temos uma causa. E Ele vai intervir. Se nós tivermos a fé necessária, ainda essa noite o Senhor vai dar a solução para o meu e para os seus problemas. Vamos orar. Pai, está aqui a sua igreja olhando e escutando o Senhor. Essa passagem que o Senhor encontrou aquela viúva que praticamente ao voltar para casa estava acabada. Sem o marido, agora sem o filho. E o Senhor tocou e o Senhor viu o desespero dela. E o Senhor disse para ela: não chore. Assim como o Senhor também disse a Maria Madalena: por que você está chorando? Não chore. E nessa noite o Senhor está falando com a sua igreja, o Senhor está falando comigo: não chore. Por que você está chorando? E a resposta, Senhor, é que nós choramos porque nós somos humanos. Porque nós não temos a fé ainda tão desenvolvida como gostaríamos de ter. A Deus, nós começamos a olhar e tentamos resolver esses problemas com a nossa inteligência, com as nossas saídas. Mas, Senhor, há momentos na nossa vida que não há expertise, não há nenhum especialista, não há nenhum médico, não há nenhuma medicina, não há nenhum remédio nesse planeta que possa mudar o quadro. Só o Senhor pode alterar o quadro. Só o Senhor pode intervir. O Senhor é o Deus que desceu o fogo do céu e que queimou aquele holocausto. Foi o Senhor que honrou o profeta Elias. Foi o Senhor que deu a ele, Senhor, o poder necessário para combater os falsos profetas. Senhor, nós confiamos nesse Deus poderoso, o Deus do Antigo Testamento, o Deus Pai, que enviando Jesus, ó Deus, fez milagres. É nesse Deus que nós confiamos. Sim, Senhor, nós somos humanos. Nós somos frágeis psicologicamente, Senhor. Alguns mais do que os outros. Às vezes a gente não consegue. Mas nessa noite o Senhor trouxe essa palavra para nos reviver a nossa esperança. Nós temos esperança. O Senhor pode intervir e mudar o quadro. Ainda que seja de morte, o Senhor pode intervir. Porque para nós, seres humanos, Senhor, a morte é o fim, mas para o Senhor não é o fim. E é nesse Deus que nós confiamos. Cada um está orando aqui, apresentando os seus problemas. Ouça, Pai, a oração de cada um. E segundo a sua vontade, no tempo do Senhor, nos dê a vitória, Senhor. Se é o caso, Senhor, de alguém estar com a saúde debilitada, com a saúde psicológica debilitada, com a fé abalada, enfraquecida, com o caráter enfraquecido, com qualquer coisa, Senhor. O Senhor está ouvindo cada oração. Intervenha conforme a sua vontade.
Senhor, quem sabe essa semana nós vamos ter notícias, novidades. E quem sabe o Senhor vai nos trazer notícias que vai nos entristecer, notícias que vai doer o nosso coração, notícias que vai fazer a gente chorar. Mesmo se nós chorarmos, mesmo se as notícias não forem as melhores, nós louvaremos o Senhor. Nos dê, Senhor, essa coragem de enfrentar de frente as nossas dificuldades com a fé, sabendo que o Senhor está vendo todas as coisas. Assim nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor contemple cada oração, cada família aqui representada. Nos ajude, Pai, nas nossas dificuldades, na nossa fragilidade. Oh, Deus, nós somos tão necessitados do Senhor, tão necessitados. E o Senhor separou essas duas mensagens hoje, tanto de manhã como agora, para dizer que o Senhor pode e intervém na história. E aqui estamos nós, pedindo, intervenha nas nossas vidas, intervenha na vida da nossa família, intervenha em todas as áreas, Senhor, da nossa família, em todas. O Senhor tem total liberdade de alterar os fundamentos das nossas vidas. Nós confiamos em Senhor, nós confiamos no seu poder. E assim oramos, entregando agora, em nome de Jesus, eu estou entregando, Senhor, a essa minha dificuldade. E a igreja está entregando cada um a sua, para o Senhor tomar conta. E a partir de hoje, agora, nós vamos para nossas casas, Senhor, com a mente descansada, com o sentimento que o Senhor recebeu e está tomando conta. E agora nós vamos só aguardar ou a vitória ou a solução que o Senhor vai dar. Em nome de Jesus que nós oramos e entregamos ao Senhor. Abençoe, Senhor, a cada família, nos leve em paz, nos dê uma semana, Senhor, debaixo da sua poderosa e potente mão. Que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória, segundo a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Você que está em casa, esteve nos acompanhando, o nosso desejo é que você esteja conosco presencialmente, para também receber a ministração, o abraço dos irmãos. Quarta-feira, 19h30, se assim Deus permitir, estaremos novamente aqui no templo, orando, aprendendo e glorificando o nome do Senhor. Aos que nos visitam, Deus abençoe, voltem sempre, sintam-se bem na casa do Pai. Vamos louvar o Senhor, estamos despedidos. E hoje tem cantina. A cantina hoje é da juventude? Não, é dos adolescentes. Ah, então coopere com os adolas. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.